permitiu que a mentira alojasse na sua mente, brincou com a mentira, saiu para encarar os inimigos, pensando que Deus estava com ele e não estava mais. Ele perdeu o poder, ele perdeu a unção, perdeu a visão e quase não perde a vida. Pessoas que pensam que Deus está com ele e não está mais, porque a casa está desocupada. Em terceiro lugar, ele acha a casa adornada, enfeitada. Você tem uma noção aí no seu intelecto, na sua mente, o que é uma casa enfeitada, cheia daqueles papelzinhos coloridos, balões, multicores, tudo enfeitado. Geralmente festa de criança coloca cores, porque as cores atraem as crianças. Esse demônio, ele vem e vê a casa enfeitada. Demônio que gosta de casa vazia, demônio que gosta de casa desocupada e demônio que gosta de casa enfeitada. O que é que enfeita uma casa para demônios? O que é que atrai um demônio na vida de uma pessoa? Eu quero chamar a sua atenção para você sair daqui diferente, com a vida cristã, a mentalidade cristã completamente mudada, porque tem muitas pessoas que têm uma mentalidade cristã completamente equivocada. O que enfeita uma casa, preste atenção, enfeite para demônio: murmuração, inveja, ciúme, orgulho, altivez, ressentimento, mágoa, ódio, frieza espiritual, desobediência. Tudo isso aí é enfeite para demônio. Mas ele não entra sozinho, ele chama mais 7, ele chama os companheiros, e esses 7 demônios escondem, refugiam neste lugar. Mas vou mostrar para você aonde é que eles escondem, porque a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas para a destruição das fortalezas. Fortaleza, a palavra fortaleza no grego vem da palavra oshuroma, que significa esconderijo, refúgio, proteção. Antigamente as fortalezas eram usadas para as pessoas se proteger, para as pessoas se esconder, para as pessoas se refugiarem. Era uma proteção para elas. Ninguém sabia que elas estavam ali. Ninguém desconfiava que elas estavam escondidas ali, porque era uma fortaleza, era um refúgio, era um esconderijo. E esses demônios, eles estão escondidos numa fortaleza na mente do ser humano, ou na mente de muitos crentes. Eu vou explicar como. Cada pecado que a pessoa comete secretamente, nos seus pensamentos, no seu entendimento, cobiça, desejo carnal, cada pecado desse é um tijolo que você constrói na sua mente,
E os demônios escondem atrás desta fortaleza. Por que, pastores, aquele pregador que a gente conhecia, que pregava, abençoado, destacado, de elite, da mídia, de repente o homem desvia, o homem cai? Aquele cantor, aquele irmão de oração, aquela irmã, aquela pessoa que você jamais imaginaria que iria cair. Gente, não pode. Aquele homem pregava demais, aquele homem escreveu, aquele homem era conhecido. Pessoas que permitem fortalezas serem construídas na sua mente. Pessoas que alimentam a sua mente com erotismo na internet, com novelas imundas, com filmes violentos, e os demônios vão escondendo nessa fortaleza. Quando você vê um crente que não está orando mais, não está lendo a Bíblia mais, não está frequentando os cultos do jeito que precisa, não frequenta a escola dominical, não frequenta culto de doutrina, não ora, não tem comunhão com seu irmão, todo culto para ele sai frio, ele sai falando mal do pregador, ele sai falando mal do pastor, ele sai falando mal do irmão, ele sai falando mal da irmã. É o crente fariseu, ele vê defeito em todo mundo, ele vê erro em todo mundo, e ele não vê defeito nele, ele não vê problema nele. Esse crente, irmãos, ele está correndo um risco de vida, ele está entrando no estágio de coma espiritual. Quem sabe desmaiado, ele não percebe a presença de Deus, ele não tem flexibilidade, ele não tem sensibilidade, ele é igual bambu, seco, duro e oco, ele é igual pele
deve ter falado, essa o metido aí, ó o aparecido aí, sabe que tem e a gente não tem. E daí, meu irmão, se você não tem glória para dar, problema é seu. Se você não tem uma aleluia para dar, problema é seu. Se você está vazio, problema é seu. Mas crente salvo, crente em comunhão com Deus, ele tem glória para dar, ele tem louvor para dar, ele tem uma aleluia para dar, ele tem algo para dar para Deus. Agora analise bem comigo. Eles se escondem lá, porque tem muitas famílias em conflito. Por que que tem muitos casais, pastor, tá andando de mãozinha dada, tá andando abraçado, mas o pau tá quebrando em casa? A mulher está com ressentimento, colocou já 7 cadeados e ele não sabe por quê. Ele maquina lá o seu pensamento, eu tenho que ficar livre dessa mulher. Maquina um divórcio. Por que que os filhos não combinam dentro de casa? Por que tem obreiros do ministério estão orando para o outro morrer para ocupar o lugar dele? Você está entendendo o que eu estou falando? Crente não que tá, os seus ossos estão secando, que quando ele vê um irmão prosperando e ele não prospera. Por que que aquele irmão canta, ele prega, ele é usado e eu não sou? Porque fulano sente e eu não sinto. Você tem que tomar um jeito nesta noite. Eu acredito que o meu Jesus vai te dar uma sacolejada aqui nesta noite e você vai sair daqui de feliz. Quando você desconfiar que a carne não quer orar, que você não está lendo Bíblia, que você não está frequentando os cultos, aquela mentirinha evasiva, não é verdade, mas também não é mentira. Usa palavras evasivas para passar a perna nos outros. A dúvida, a incredulidade. Será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai honrar mesmo? Crentes que não acreditam nem na sua própria oração. Tanto não acredita que às vezes a gente acaba de orar para o povo, lá vem o irmão de novo pedir oração para o pastor. A gente ora para Jesus abençoar, me faz lembrar uma irmãzinha. Ela morava num lugar e na frente da casa dela tinha uma montanha de todo tamanho. E um dia ela chegou na janela da casa dela e ela disse: a Bíblia diz que a fé remove montanhas. E ela então orou: Jesus, eu ordeno que essa montanha saia do seu lugar. Ela orou. Aí no outro dia de manhã ela acordou, abriu a janela, a montanha estava lá no mesmo lugar. E ela disse assim: eu sabia que não ia acontecer nada. Obreiros, crentes que não acreditam mais na sua oração, crentes que limitam o poder de Deus, duvidam, são incrédulos. Esse foi o problema de Israel quando saiu do Egito. Deus diz: a terra é boa. Deus falou 29 vezes a mesma coisa para Israel. Israel murmurava, Israel pecava, Israel cometia idolatria, Israel prostituía, Israel tentava Deus, Israel falava mal
você colocar a mão na terra e colocar aqui da sua mão, você só vai ver pedra, cascalho, areia, uma espécie de saibro. E você vai falar: gente, mas isso aqui não é bom não, hein? Se for um agrônomo, um especialista em terra, um agricultor, isso aqui não dá nada. Aqui não dá nem chupeba, nem mamona que nasce em todo lugar. Aqui não dá. Mas o problema não é a qualidade da terra. O problema é porque Deus disse que a terra é boa e fique pra boa. Alguém pode falar: ninguém dá nada para aquele fulano ali. Aquele ali? E dali não sai nada. Meu filho, se você cair na mão de Jesus, sai alguma coisa. Deixa eu tentar abrir a sua mente aqui. Esses demônios escondem, refugiam numa fortaleza que está na sua mente. Eu vou provar isso cientificamente. Segundo os cientistas, nós temos no nosso corpo 4 trilhões de células. Só no nosso intelecto, na nossa mente, nós temos 60 trilhões de células. Cada célula pode gravar bilhões e bilhões de palavras. Isso significa que cada célula é um mega computador. Gente que gosta de informática, computação, essas máquinas novas, modernas que estão aparecendo por aí, com 500 GB, com 1 terabyte, e o negócio só vai melhorando. Mas cada célula pode gravar bilhões e bilhões de palavras. E você tem aqui trilhões e trilhões de células. Foi por isso que Davi disse no Salmo 139, de um modo muito maravilhoso eu fui formado, e a minha alma sabe muito bem. Quem pode glorificar a Deus por isso? Você é obra-prima dele. Você não precisa copiar ninguém. Nós estamos vivendo na época do xeroqueba, do copireba, dos crentes que ficam clonando outros. Deus quer usar você do jeito que você é. Sabe o que me faz lembrar? Quando Sansão estava lá no alto da montanha e chegaram os filhos de Israel e convenceram Sansão: entrega, Sansão. Aí eles deixaram, Sansão deixou amarrar ele com cordas, e vai lá em Sansão, e os filisteus tudo cheio de si, e 1000 homens com espada, com lança, escudo, armado, em volta de Sansão. Aí Sansão na estrada, lá naquele deserto, porque Israel é mais deserto do que lugar habitado, um lugar deserto. E quando ele está em caminho, ele vê lá uma queixada de jumento, né? Na nossa linguagem seria aqui uma arcaia dentária, sequíssima. E nessa arcaia faltava até dente, pastor, nem dente mais não tinha, porque era um jumento que já tinha morrido há muito tempo, e estava lá aquela arcaia, aquela queixada jogada lá. Eu já vi muitas. Então ele passa e olha aquela arcaia,
jumento aí. Nem dente não tem, abandonado, na estrada, esquecido, ninguém importa comigo, ninguém olha para mim, ninguém dá importância, as pessoas acham que eu não tenho talento, que eu não tenho dom, que eu não sei falar, que eu não confundo o A com zero, eu mato o mercado, eu não estudei faculdade, também não estudei dificuldade, eu sou uma pessoa analfabeta, sou lá do interior, do Cafundé do Juda, mas não importa, meu filho, você pode ser analfabeto, pode não saber ler, pode não ter dente completo na boca, mas se cair na mão de Deus, o inimigo cai por terra. Eu só quero saber de uma coisa, é que Deus está atrás de você. Deus está querendo usar você. Você não é um fracote, você não é um derrotado, você é um vencedor. Você é um Mas olha bem, 60 trilhões de células, só o meu coração, os glóbulos vermelhos, nós temos lá 50 milhões, 50, eu disse milhões, deixa eu fazer uma correção aqui, 50 bilhões de células. Nós temos 4 trilhões, isso é 60 trilhões no cérebro e 50 trilhões. Você já imaginou 50 trilhões? Depois você pega um livro de física, um livro de biologia e dá uma conferida no que eu estou falando. 60 trilhões de células aqui, 50 trilhões de células que o coração sai bombando, querido companheiro. Agora nós temos os neurônios, preste atenção que isso é importante. Nós temos os neurônios do nosso sistema nervoso que estão ligados ao nosso cérebro. Olha para cá. Quando eu falo a palavra, quando eu prego a palavra, os neurônios captam as informações externas e joga para a sua mente. Enquanto eu estou falando aqui, os neurônios estão captando tudo o que eu estou falando, e a palavra está entrando pelo teu ouvido e está alojando no seu cérebro. Agora você tem duas opções. Primeira, rejeitar, deleitar,
e desejar ela onde? Comete adultério com ela. Quando você olha o seu nervo central, o nervo do olho central, ele pega a imagem, fotografa e joga para a mente. Se você aceitar essa imagem que você viu, ela desce para o coração. É por isso que Jesus disse: aquele que olhar uma mulher, quer dizer, o primeiro olhar é inocência, o segundo é consciência, o terceiro é concupiscência, o quarto gera o pecado, o quinto gera a morte e o sexto manda de cabeça para baixo do inferno. Você olhou, aceitou e desceu para o coração. Não é na mente, no coração. Agora olha o que a Bíblia diz: quando você aceita a palavra, ela desce para o coração. Davi compreendia esse mistério da ciência. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos parar no coração. Eu vou abrir um outro parêntese. Você sabia que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele é sutil, ele é sagaz, cheio de artimanha? Por que não dizer? Se nós formos pegar no pé da letra, no seu sentido original, o nosso inimigo, ele é muito forte. O nosso inimigo, em primeiro lugar, ele tem um currículo de experiência maior do que o seu. Você pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos de crente, falar que nasceu no Evangelho, que seu pai era pastor, que seu bisavô era pastor, que o tataravô é pastor, que a sua linhagem é de pastores, é de Evangelho. Você pode apresentar o seu currículo aqui de experiência. Eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, eu falo idiomas, eu sei isso, eu sei aquilo. Mas o currículo de experiência do diabo, de Satanás, é maior do que o seu. Se formos pegar, ele começou lá no Jardim do Éden, humanamente falando, e o currículo de experiência dele tem 6.000 anos. Eu disse, 6.000 anos é o currículo de experiência de Satanás, humanamente falando. Não falando do currículo dele, da rebelião que ele fez junto com a terça parte dos anjos. E não foi só ele que pecou da alta hierarquia, não. Outros anjos de alta hierarquia também pecaram, acompanharam ele. E a Bíblia diz: não perdoou Deus os anjos que pecaram, encerrando-os da cadeia da escuridão. Olhe para mim. Segundo lugar, o nosso inimigo é um inimigo invisível. Quando a gente vê o inimigo, né? Igual a gente vê nas lutas de ringue, você vai lá, acerta no queixo dele, dá uma no olho, dá um no pé do ouvido, dá um no estômago, dá uma machado de braço, dá um karatê, dá um fio dedo nos olhos dele. Inimigo invisível. Mas inimigo invisível, que você não sabe aonde ele está. Talvez ele está colocando o rabo dele no seu casamento e você não está vendo. Talvez ele está colocando a colher de pau dele na sua vida espiritual, no seu ministério, e você não está percebendo. Porque ele é um inimigo invisível. Você não pode ver ele. Às vezes ele está atacando lá e você está tirando dele aqui. Muitas injustiças são cometidas porque às vezes alguém promove um problema e a gente vai na pessoa errada, fala da pessoa errada, age com a pessoa errada. Às vezes é o inimigo que está agindo e você não está vendo, não está percebendo, não está sabendo. Terceiro lugar,
O nosso inimigo é veloz, é mais rápido que você. Para você ter uma ideia, irmãos, uma pessoa em forma, jovenzinho aí, né, bem magrinho, podendo ajudar, levar ele um pouquinho mais para frente, ele faz aí uns 20 e poucos km por hora. A gente que passou, está nos 40, que está lá no pico, no lado do morro, a gente não aguenta correr 1 quilômetro. E se correr, põe a língua para fora, a pressão sobe ou baixa, a adrenalina pode dar até um infarto, pode dar cardíaco, aceleramento cardíaco, problema. Mas o nosso inimigo, a velocidade dele é de 300 mil quilômetros por segundo. Jesus disse: eu via Satanás como um raio cair do céu. E a palavra raio ali fala de velocidade. A velocidade do raio é a mesma velocidade do relâmpago, é a mesma velocidade da luz. Lembra quando Deus disse para Satanás: de onde vens? E ele disse: rodear a terra e passear por ela. Além da lua como satélite da terra, Satanás também é um satélite da terra. No mínimo, cada segundo que nós estamos aqui, eu não disse cada minuto, eu disse cada segundo que nós estamos aqui, Satanás pode dar no mínimo 20 voltas em torno da terra. 20 voltas! Ele é veloz, ele é invisível, o seu currículo de experiência é maior, ele é mais inteligente que você, conhece de música, conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de vocês, até citou a Bíblia para Jesus lá no deserto. E quando eu falo assim, alguns crentes começam até a tremer as bases. Pastor, então não tem um pedido, precisa tremer as bases não, minha filha. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deixa eu falar um segredinho aqui para você, preste atenção. Deixa eu lhe contar um segredo. O nosso inimigo, olha o que ele pode fazer. Você lembra quando Golias gritou lá no arraial? Será que Israel tem demônio aí? 3 coisas aconteceram com os filhos de Israel. Primeiro, assustaram. Alguém já levou susto alguma vez? Assustaram. Imagina o exército de Israel. Segundo, tremeram. Sabe o que significa tremer no original hebraico? Eu vou lhe contar. É uma linguagem grosseira, mas eu tenho que falar. Tremer no original hebraico significa borrar nos panos, sujar os panos. Eles assustaram e, segundo, tremeram aos filhos de Israel. Tremeram, o negócio ficou ruim. Irmãos, houve um desequilíbrio no metabolismo, o intestino, o negócio virou tudo. Terceiro, fugiram. Assustaram, tremeram e fugiram. O nosso inimigo, ele tem 3 pontos estratégicos para acabar com uma pessoa. Primeiro, ele observa, ele está de zóio em você. Segundo, ele planeja. Terceiro, ataca. E sabe quem é que ele ataca? Primeiro ele observa, depois planeja, depois ataca. Quem que ele ataca, pastor? Primeiro, o que fica por último. Esses crentes só chegam 8 horas na igreja, só chega depois que acaba a
aquele crente que não ora, aquele crente que não lê Bíblia, aquele crente que anda de xepa, só de garupa. Pastor, ora por mim aí, viu? Ó, irmãos, ora por mim aí, viu? Ó, irmão, mas o cabra mesmo não ora não. Vocês conhecem a história do irmão que, ô irmão, ora por mim que eu sou mais fraquinho, mais fraquinho. Um dia, demônio pegou uma pessoa lá dentro da igreja. Esse cara ia lá expulsando demônio, sai demônio, sai demônio, sai demônio, o demônio não sai.